Oi, gente. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Depende de horário que vamos ver o vídeo. Esse vídeo é para os 7º anos, Escola Básica Municipal, professor Roldão, que é o professor Moisés. Eu vou falar um pouquinho sobre os números inteiros rapidamente. O foco é a gente fazer a correção e a explicação dos exercícios que foram passados no último material postado, na quinta-feira anterior a essa. Hoje é 21 de maio, então na quinta-feira anterior a essa, ok? 14 de maio foi postado, e aí vocês tiveram um tempo para fazer, provavelmente surgiram dúvidas, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No material de vocês eu fiz uma breve revisão sobre os números inteiros ali, né? Quem são os inteiros? Que é -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, infinito adiante. Anterior, né, do -3 tem -4, -5, -6 e assim por diante. Tem ali no materialzinho, tá? Se necessário, depois eu faço mais falando sobre os números inteiros. Nesse momento eu não vou focar tanto em falar sobre a representação na reta, que é interessante, né? A gente vê a posição, qual é o anterior, qual é o posterior, quem vem antes, quem vem depois, quem é maior, quem é menor. Hoje o foco é a gente fazer a resolução dos exercícios e sempre que necessário dar uma resgatada no conteúdo, certo? Aqui no quadro eu já deixei anotado as possibilidades da adição com números inteiros. A gente estava habituado a somar, e sempre que somava, adicionava dois números, quando falávamos de naturais. Agora, quando a gente vai falar de inteiros, depende. Depende de quê? Vamos lá. Eu posso ter uma primeira situação que eu vou juntar, somar dois números positivos. Exemplo, 3 positivo somado com 4 positivo. Que é a mesma coisa que eu colocar mais 3 com mais 4. Fica suprimido esse sinal de mais, não tem problema, o resultado é o mesmo. Eu sempre costumo falar, o jeito mais comum é usar o exemplo de crédito e débito. Então nós temos, se eu tenho R$3 e junto com mais R$4, eu vou ter R$7, que era o que vocês faziam anteriormente. 3 mais 4, 7. Agora a gente está agregando a esse número a condição dele ser positivo ou negativo, ser crédito ou débito, ser uma temperatura positiva ou uma temperatura negativa, estar abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar. Então, o conceito de positivo e negativo é bem amplo e bem usado. Se eu tenho 3 e ganho mais 4, logo eu vou ter 7. Fato, tranquilo, né? Só que aí na hora de representar isso, eu posso representar esse resultado da seguinte forma. 3, o valor absoluto independente do sinal é 3 e 4. 3 somado com 4 é 7. Ok? E o sinal fica positivo ou negativo? Positivo, porque se eu junto um crédito com outro crédito, o resultado será um crédito. Se eu junto um positivo com outro positivo, o resultado será um positivo. Foco para o juntar. Juntar significa o somar, agregar. Então o resultado fica mais 7 ou só o 7. Quando se trata do sinal de positivo, ele pode aparecer ou não. Está correto das duas formas, somente 7 ou 7 com o sinalzinho de mais. É mais comum a gente não colocar o sinal de mais, né, para facilitar a escrita, para abreviar. Segunda situação que eu coloquei aqui no quadro, que é 8 negativo somado com 6 negativo. Ou seja, fazendo uma comparação, é como se eu dissesse assim, eu tenho uma dívida de 8 e vou juntar com uma outra dívida de 6. Se eu vou juntar duas dívidas, eu vou querer saber o total das dívidas, ou seja, eu preciso somar as dívidas, somar o valor absoluto. Então eu pego 8, independente do sinal, pego 6, independente do sinal, e somo. 8 mais 6, 14. Ok, primeira etapa. E esse sinal? O sinal, quando eu junto 2 ou 3 ou 4 dívidas, eu vou somar e o sinal permanece. Que se eu estou juntando dívida, o resultado vai ser o quê?
dívidas. Ok? Então, juntei dívidas. O resultado é dívida. No nosso caso, menos 8 somado com menos 6, somei o 8 e o 6 e prevaleceu o sinal de negativo. Depois a gente vai pegar, eu vou dar uma pausada e vou simplificar ali, ou seja, quando eu junto números com sinais positivos, o que eu faço? Somo o valor absoluto e mantenho o sinal, certo? Se eu junto dois positivos, continua positivo. Se eu junto dois negativos, continua negativo, ok? Terceira situação, eu vou pegar 10 negativo somado com 12 positivo, que também pode ser escrito menos 10 mais 12, suprimindo ou deixando de colocar esse sinal de mais que indica juntar. Fica subentendido que se eu tenho menos 10 e mais 12, que eu estou juntando esse 10 negativo e o 12 positivo. Pensando em crédito e débito, nós temos uma dívida de 10 e um crédito de 12. Ou eu tenho 12 e devo 10. Ou eu devia 10 e agora ganhei 12. Então a ordem não importa, tá? Diferentemente de quando a gente trabalhava com adição ali, com subtração, aliás, a gente tinha que cuidar com a ordem. Aqui não, aqui a gente vai olhar assim. Eu devia 10, seria mais correto falar dessa forma. Devia 10 e ganhei 12. Qual foi o resultado disso? Se eu eliminar essa dívida de 10, porque eu vou juntar com o crédito de 12, o que eu vou ter? Se eu devia 10 e aí ganhei 12 e paguei o que eu devia, obviamente, vai ficar uma diferença. Então, quando eu tenho um positivo e um negativo e eu estou juntando, eu tenho que fazer a diferença. A diferença é diminuir. Na hora de armar a subtração, eu sempre vou ter que colocar maior em cima, menor embaixo. Estamos falando do valor absoluto, independente do sinal. 12 menos 10, 2. O que eu tenho mais? Crédito. O meu maior valor é o positivo, uma maior quantidade é mais correto. É o positivo, 12 positivo é maior que 10 negativo, ou seja, permaneço com saldo positivo. 2 positivo. Terceira situação, já foi. Quarta situação, bem parecida. 5 positivo com 17 negativo. Ou seja, eu tenho 5 de crédito e vou juntar com uma dívida de 17. Certo? Já dá para a gente perceber que o que eu tenho não é suficiente para cobrir essa dívida que eu estou juntando. Da mesma forma, eu vou fazer a diferença. Quando eu junto um positivo com um negativo, tem que fazer a diferença. A diferença é diminuir subtração. Sempre o maior valor absoluto menos o menor. 17 menos 5, 12. Ok, primeira etapa, eu já tenho o resultado que é 12. Segunda preocupação, sinal. O que eu tenho mais? Bom, eu tenho 5, devo 17. Minha maior quantidade é de negativo. Então, no resultado, prevalece o negativo. Recapitulando, 3 positivo com 4 positivo. Pode ser representado mais 3 com mais 4. Resultado, 7 positivo. 8 negativo somado com 6 negativo. Pode ser menos 8 com menos 6, que eu vou ter que juntar as dívidas, vai dar menos 14. Menos 10 com mais 12, ou 10 negativo com 12 positivo. Devo 10, tenho 12, sobra 2, também pode ser escrito menos 10 mais 12. Como eu estou juntando, prevalece 2 positivo. Mais 5 ou 5 positivo com 17 negativo. Posso escrever mais 5 menos 17, eu vou juntar. Só que o juntar não é necessariamente somar, já que eu tenho um número positivo e um negativo, eu não vou somar, apesar de ser uma adição, tá? Eu vou subtrair 17 menos 5, 12. Vou ver a diferença é 12. E prevalece a dívida, vale o exemplo que volta e meia eu dou nas minhas explicações no presencial, não assim como estou fazendo desta forma. Similar ao que temos em casa, quando eu vou pagar as faturas ao final do mês, se o que eu tenho de renda, o que eu ganhei, é maior do que o que eu gastei, sobra um dinheiro para o mês. Agora, se eu gastei mais do que a minha renda, do que o meu salário, obviamente vai faltar e eu vou ficar negativado. Então, a ideia de negativo, negativado,
dá para relacionar com isso. Vamos já para os exercícios, para nós já estar em 10 minutos para não ficar muito longo o vídeo. Primeiro exercício. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando 3 graus Celsius negativo. O professor pediu para baixar 5 graus. O que seria baixar? Diminuir, juntar com uma quantidade negativa. Podemos escrever da seguinte forma, ó, menos 3 graus, né? Eu vou juntar com menos 5 graus. E quando eu junto dois negativos, o que eu faço? Eu somo. 5 somado com 3 é 8. E quando eu somo dois números negativos, o resultado é negativo, permanece, menos 8. Certo? Uma forma de pensar bem simples também poderia ter sido feita assim, ó. Está em menos 3, diminuiu 5 graus. Quando eu estou juntando dois números negativos, que era aquela ideia de dívida, eu somo e prevalece o sinal. Segunda questão. Quanto é 8 menos 5 e 5 menos 8? Vamos lá, bem tranquilo. O 8 menos 5, que era o que a gente fazia quando trabalhava com naturais, até no Fundamental 1 ou 2, também no sexto ano, ou em qualquer momento da vida de vocês. Vamos primeiro, 8 menos 5. Normal, se eu tenho 8, tiro 5, o resultado é 3. Ou eu tinha 8 positivo e 5 negativo, e o resultado fica 3 positivo, ou simplesmente 3. E 5 menos 8 é a mesma coisa? Não, óbvio que não. Aqui o 5 menos 8, e na subtração a ordem importa sim, é como se eu estivesse dizendo, tenho 5. Embora não apareça sinal, esse 5 indica que ele é 5 positivo, justamente por ele não ter o sinal. Tenho 5 e vou juntar com 8 negativo, ou seja, vou juntar com essa dívida de 8. Se eu devo 8 e só tinha 5, não foi o suficiente, faltou. Quanto faltou? Para saber quanto faltou, a diferença, 8 menos 5, 3. Só que o sinal, o sinal vai ficar do número que tiver maior quantidade. Quem que tem mais? Mais positivo ou mais negativo? Bom, se eu devo 8 e tenho 5, eu devo mais. Então, fico devendo. Então, a primeira situação ficou 3 positivo ou simplesmente 3. A segunda situação, menos 3. Aqui nessa questão 3, existem várias formas de fazer. Vamos fazer de duas. José depositou em sua conta bancária a importância de 300 e 200 reais. 2 depósitos. Quando deposita, é crédito. Estou colocando dinheiro. Então, eu tenho mais 300 com mais 200. Posteriormente, retirou 350 e 250. Diminuiu o valor que ele tinha na conta. Retirou, né? Vocês com certeza iriam fazer isso, só verificariam se fica um saldo positivo ou um saldo negativo. Está perfeitamente correto. Vamos colocar de maneira formal para vocês irem assimilando. Tá? O saldo de sua conta corrente, representado com números relativos, é de quanto? Então vamos ver o que seria a ideia de números relativos. A gente usar essas questões de positivo, negativo. Vamos lá. Depositou 300, então vamos colocar mais 300. Posteriormente depositou 200. Vamos por mais 200. Aí foi lá e fez uma retirada de 350. Vamos anotar. Menos 350. E fez outra de 250. Qual foi o saldo da conta? Vamos fazer como se resolveu uma expressão numérica, né? Primeiramente, fazer como tem só soma e subtração, se faz nesta ordem. Tenho 300 e tenho 200, somo 300 mais 200, 500. Como ambos são positivos, esse resultado fica positivo. Vou copiar o restante. Aí, na segunda situação, eu tenho 500, devo 350. Então, quando eu vou juntar um positivo e um negativo, eu tenho que diminuir 500 menos 350, que é 150. Na dúvida, a Armin resolve num rascunhozinho, o professor não vai fazer, né? O vídeo já está extenso. Ficou o resultado positivo, porque ele tinha mais do que retirou. Então, ficou mais 150 menos 250. Nesta última situação, ele estava com 150, né?
e fez uma última retirada de 250. Mas como, professor, que ele retirou se ele já nem tinha mais 250 na conta? As instituições bancárias elas têm a opção do crédito especial, ou seja, elas permitem que o cliente, em algumas situações, tirem dinheiro da conta, peguem, saquem, mesmo sem ter lá o dinheiro. Para quê? Porque eles são bonzinhos ou tal? Não, é um negócio, eles emprestam esse dinheiro que tu precisa, então você fica negativado devendo para o banco. Qual a vantagem do banco? Posteriormente eles vão cobrar um aluguel, um juro por esse dinheiro emprestado, proporcional ao tempo que você ficar devendo, ok? Voltando para a nossa situação, tenho 150, devo 250. Estou juntando um positivo e um negativo, sinais diferentes diminuem. 250 menos 150, 100. Sempre que eu for fazer a subtração, a diferença, vou ser obrigado, quando eu falo em fazer a diferença, eu vou armar mesmo aqui. Eu não consigo armar essa subtração colocando o 150 em cima. Eu sou obrigado a colocar o maior valor absoluto em cima. E aí, eu fico 100. Vou lá e coloco 100. E a minha última preocupação é saber se esse 100 é positivo ou negativo. Bom, como ele sacou um valor maior do que ele tinha, ele vai ficar o quê? Com saldo positivo? Não, vai ficar devendo R$100 para o banco. Show? Essa quarta questão que eu passei para vocês, pode fazer pela lógica, tá? Vou fazer aqui de uma forma um pouquinho diferente da anterior. Dos dois jeitos dá certo. Tá? A forma que eu vou fazer é assim, eu vou pegar e vou juntar tudo que é positivo, ou seja, tudo que é depósito, junto. Tudo que é retirada, junto. Sei que a soma das retiradas é um saldo negativo. A soma dos depósitos é um saldo ou um resultado positivo. Vamos ver. Uma pessoa tem R$500 na sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações bancárias. Coloca 200, retira 900, coloca 600, retira 700. Qual é o seu saldo final? Então vamos lá. A pessoa iniciou com 500, tem positivo. Tem 500 na sua conta bancária. Posteriormente, coloca 200. Se ele coloca, é positivo, mais 200. Posteriormente, retira 900, menos 900. E coloca 600. Está movimentando a conta, o que é normal a gente fazer no decorrer do mês. Né? Coloca, retira, paga. E por fim, retira 700 e a gente precisa saber o saldo. Então, uma opção que tem quando você trabalha com vários números positivos e negativos e eu estou juntando, é eu juntar todos os positivos, juntar todos os negativos e depois fazer a diferença entre eles. Então, eu vou fazer assim, positivos. O que eu tenho de positivos? Eu tenho 500, que é positivo. Eu tenho 200, que é positivo. Eu tenho 600, que é positivo. Esse ele tinha, depositou, e o 600 depositou. Então, esses são os positivos. Somamos para ver quanto que ele tinha na conta. 0, 0, 5 e 2, 7, 1, 6, 13, 1.300. E vou pegar os negativos. Os negativos também vou somar, porque eu vou juntar o que ele retirou. 900, né? E os 700. Estou fazendo a soma dos negativos e vai dar 0 mais 0, 0. 9, 7, 16, 1.600. Então, a gente tem que ele tem 1.300 positivo, 1.600 negativo. Ok? É uma forma de fazer, não é a única. Pode ser como eu fiz anterior. Então, fica 1.300 positivo e 1.600 negativo. Se eu tenho que eu vou juntar 1.300 com 1.600, eu vou ter que ver a diferença entre 1.600 e 1.300. Alguns já vão fazer de cabeça. 1.600 menos 1.300 é 300. Essa diferença, esse saldo, esse resultado final é 300 o quê? Positivo ou negativo? Bom, como o valor do débito é maior que o que ele tinha de crédito, ele vai ficar devendo. Sinais diferentes fazem diferença. Maior valor absoluto em cima. Tendo o resultado, vai lá e verifica. O que eu tenho mais? Mais positivo ou mais negativo? Tenho mais negativo,
permanece negativo. Dica final, se eu vou juntar então dois números positivos, soma e mantenho o sinal. Se eu vou juntar dois negativos, soma e mantenho o sinal negativo. Se eu vou juntar um positivo e um negativo, faço a diferença, eu diminuo e prevalece o que eu tenho mais. Se eu tiver mais crédito, positivo. Se eu tiver mais débito, negativo. Beleza, gente? Espero ajudar. É novidade também para mim fazer a explicação dessa forma. Talvez não fique tão claro. Vocês podem sugerir, dar dica aí para a gente tentar ir melhorando e encontrar alguma forma que facilite a aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem, que a gente passe por isso de maneira bem tranquila, né? Não é um momento que nós gostaríamos. Ninguém gostaria de estar em casa dessa forma, ter que estar se adaptando, ter que estar fazendo vídeo, vocês tendo que ver um monte de horas de vídeo, de explicação e tal. É muito mais fácil, né, para nós que estamos habituados, com a aula no presencial, que a gente fala, vocês perguntam, tem o retorno de vocês, é muito mais, infinitamente mais tranquilo, né? Mas, infelizmente, tem que ser assim. Tá bom, gente? Aquele abraço, tudo de bom para a família. Tchau, tchau.